Amém? Evangelho de João, 14 até o verso 17. Todos encontraram, amém? Lucas, vai dar certo, hein, meu filho? Maravilha. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Jesus. Quantos pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra? Nós vamos fazer oração de intercessão, apresentando todos os pedidos que estão aqui na arca, os pedidos que cada um dos amados querem manifestar. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Adão Neto, que está agora submetido a um tratamento. Ele vai precisar de um transplante de fígado. Então vamos estar orando. Precisa que as mãos do Senhor o sustente, que o Senhor conduza para que possa conseguir esse transplante. Amém, igreja? Vamos estar orando pela Priscila também, apresentando ela nas mãos do Senhor, por sua saúde também. Quantos mais necessitam das orações? Pastor Heleno, vem aqui fazer a oração, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Pai, nós te adoramos, agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade, quando nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, para aprender mais da Tua Palavra. Ó Deus eterno, em Tuas mãos nós colocamos agora
todos os pedidos de oração que foram feitos nesta casa, Senhor. Que as tuas mãos alcancem a cada pessoa agora. Ó Deus eterno, aquela pessoa que precisa de uma cura, de uma libertação, de um milagre, Senhor, visita ela agora. Ó Deus eterno, em nome de Jesus nós te pedimos, é porque nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos na oração da fé, e sabemos, ó Deus eterno, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e aqui está a tua igreja, meu Deus, orando confiante no poder da oração, em nome de Jesus te pedimos, amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos, apresentar os pastores que estão conosco nesta noite, amém? Está ali o pastor Sérgio Traude, missionária Giane, sua esposa, da nossa igreja ali na Vila Maganhoto. Dá glória a Deus pela vida do servo do Senhor. Deus abençoe abundantemente a todos os nossos irmãos, amigos, que está conosco aqui pela primeira vez, a dona Luzia, né? E Zé Barreira, é isso mesmo? Falei certo? Aí, olha. Amém? Vamos dar uma glória a Deus pela vida desse casal que está conosco aqui pela primeira vez. Estão aqui em gratidão a Deus, porque o filho deles estava preso e lá, através do trabalho da nossa igreja, né, teve um encontro com Jesus, teve a vida mudada, transformada, né, e agora já está trabalhando, né, Rogério? Graças a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso, irmão? A palavra não volta atrás vazia. Amém? A palavra, ela vai onde estiver uma alma preciosa, ela vai e ela leva o amor do Pai e esperança. Quando, julgando pela circunstância, não há mais esperança, Ele faz nascer a esperança. Amém? Graças a Deus. Muito bem, nós vamos iniciar hoje, com o favor de Deus, uma série de estudos, né? Muito se fala sobre coaching, né? Na verdade é um treinador ou treinamento, que é o termo derivado desta palavra em inglês. Está aí o professor, Davi, né? E muito aplicado atualmente em empresas, né? Existe palestrante qualificado para isso, dar treinamento e treinamento em diversas áreas, às vezes motivacional, né? Com conhecimento e experiência em inúmeras áreas, mas hoje, assim, de um modo em geral, é muito utilizado na área motivacional e também na área de preparo, né, de qualificação. E a gente percebeu que já há alguns anos veio para a igreja esta tendência. É evidente que tudo que é bom, tudo que edifica, tudo que acrescenta, tudo que, como nas palavras do apóstolo Paulo, ele disse, né? Tudo que se há proveito, que há louvor, nisto pensais. É evidente que aquilo que nós podemos absorver e vai acrescentar, vai gerar crescimento, é muito bem-vindo, desde que não fira os princípios da palavra de Deus, é muito bem-vindo sim. No entanto, a gente vê o outro lado da moeda, que não é bom, no sentido de que muitas pessoas que não têm qualificação, que não têm experiência, que não têm um preparo adequado, começou a trazer isso para o seio da igreja. E começou então a se perder. Muitas igrejas se perderam porque o objetivo da igreja é anunciar as boas novas do Evangelho. A igreja,
Evidentemente que ela tem o seu lado empresarial, porque ela é uma pessoa jurídica, mas ela é um organismo vivo. É o corpo de Cristo na terra. Ele está vivo. Amém? E ele vive em nós, amém? Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos perceber, e está bem claro nas Escrituras, que o Senhor reservou para nós um treinador por excelência, um coach por excelência. E quando nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos observar nas palavras de Jesus, aqui descritas pelo apóstolo João, que ele é bem enfático ao dizer que nós teríamos um treinador constante. Tá bom? Olha, eu quero aqui na parte introdutória ressaltar aqui 3 questões levantadas. A primeira por Tomé, a segunda questão aqui levantada por Filipe e, por último, nós vamos ver aqui nesses questionamentos, tanto de Tomé quanto de Filipe, que Jesus revela a eles, embora numa caminhada de 3 anos com Jesus, eles fazem esta pergunta que nos deixa um pouco intrigado. Mas vamos lá, vamos ao texto. Primeiro Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou não teria dito: vou preparar-vos lugar. Primeiro que o cenário entre os discípulos era de apreensão, era de medo, era de insegurança, era de incerteza, porque Jesus já vinha preparando eles para um momento em que ele iria os deixá-lo. Imagine, Jesus ali com eles, diuturnamente, 3 anos, juntos naquela caminhada, eles tendo experiências extraordinárias, vendo milagres fluir, como nunca tinham visto em suas vidas, eles ali sendo conduzidos pelo mestre, também sendo treinado, 3 anos de treinamento, eram os discípulos, estavam sendo preparados para uma grande obra, e agora, Jesus começa a falar em partir, em os deixar. Então o coração deles foram dominados por muita incerteza. Os corações ficaram turbados, como que sem chão. E Jesus conhece os corações. E eles não queriam demonstrar para Jesus aquela insegurança, mas não tinha como esconder. E aí então Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração. Ou seja, estava uma turbulência lá dentro dos corações. E aquela turbulência gerava o quê? Incerteza. E até falta de fé. E Jesus traz eles de novo para o caminho, ao dizer: credes em Deus, crede
também em mim. Aleluia. Irmãos, turbulência, diga comigo, turbulência. Quem aqui já andou de avião? Levante a mão aí, sem medo de ser feliz. Olha, quando a pessoa nunca andou de avião, o primeiro temor dela é esse. Ah, mas espera aí, vou estar lá em cima da altura, e a tal de turbulência? Né? Gera aquela insegurança. Então, quando as pessoas estão lá dentro daquela aeronave, primeiro que toda aeronave, ela é preparada para enfrentar turbulência. Toda a estrutura dela, ela é preparada para isso. Interessante que ninguém vê a turbulência. A gente não consegue enxergar ela. E o que isso significa? Que muitas das vezes, nós, durante o curso da vida, não temos onde vai surgir uma turbulência. Mas, tenha a convicção, aquele que te criou, te formou, já preparou você para enfrentar as turbulências. Irmãos, me ajuda, o microfone está falhando aqui. Me ajuda aí. Vou trazer outro lá. Então, turbulência a gente não vê, amém? Aí existe várias áreas da vida que pode surgir uma turbulência. Diversas áreas. Isso não é o assunto principal, então não vou me aprofundar nisso. Obrigado, irmã Márcia. Obrigado, minha diaconisa. Então, queridos, olha, quando você está lá na aeronave, sentado, tranquilo, de repente, o piloto pede para a tripulação preparar, anunciando, olha, nós vamos passar agora por uma área de instabilidade, por uma turbulência, volte à sua poltrona normal, coloque o cinto e vamos enfrentar. Só que nenhum passageiro sabe que quando o piloto informa que vai entrar numa área de turbulência, ele não pode mais conduzir o avião. Ele coloca no piloto automático. Você sabia disso? Ele não pode mais conduzir a aeronave manualmente. Ele tem que ligar o piloto automático e, como todos os passageiros que estão na aeronave, esperar. O piloto automático, ele foi desenvolvido para conduzir a aeronave e acionar toda a estrutura dela para enfrentar a turbulência. Então, às vezes você sente tremer um pouco, mas vai indo. O piloto não pode pôr a mão, sabe por quê? Porque se ele tentar conduzir a aeronave numa turbulência, as coisas podem se complicar e a aeronave pode até cair. Não pode ter interferência humana na condução da aeronave dentro da turbulência. O que o Espírito Santo quer te ensinar? Na hora da turbulência, seja qual for ela, em qualquer momento da vida que surgir, acione o piloto automático da fé. Deus é que vai te conduzir. Ele vai conduzir você. Vai tremer um pouquinho? Vai, mas não vai cair. E outra coisa, não vai desviar do curso, você vai continuar na sua rota. A turbulência vai passar. E você vai glorificar a Deus. Então, quando Jesus fala essas palavras, não se turbe o vosso coração, piloto automático. Credes em Deus, crede também em mim.
Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, o Pai nunca falhou com vocês. E durante todo o tempo que eu estou convosco também não falhei. Pode confiar. Quem está entendendo, levante a mão e glorifique a Deus. E aí ele faz uma promessa: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Ou seja, ele já tinha falado sobre esse assunto, preparado eles. E aí, vem aqui, então, a pergunta de Tomé, quando Jesus fala aqui, olha, no verso 3 e 4, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Aleluia! Ou seja, aquele sentimento de orfandade, de que iriam ficar só, queriam ser abandonados, largados ao léu, Jesus tira do coração deles, da mente deles. Você pode glorificar a Deus por isso? E aí ele diz aqui no final do verso 3, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. E aí ele afirma, é uma afirmação, no verso 4, olha, mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. É uma afirmação. Jesus está falando ali, vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Aí Tomé sai com essa pérola aqui, no verso 5. Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Andando 3 anos com Jesus, vendo coisas extraordinárias. E aí, Jesus não perdeu a paciência, não. Jesus não deu bronca em Tomé, não. Jesus tem muita paciência com a gente. Ele não perde, aleluia, a paciência com a gente. A nossa tolerância, às vezes não. A nossa tolerância, normalmente tem um limite. Não é assim? Mas é dele, não. Olha o que ele disse para Tomé, no verso de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? E aí ele diz, se vós me conheceis a mim, também conheceis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha isso. Outra afirmação, amém? Outra afirmação. Jesus está afirmando, vocês me conhecem. E também conhecem o Pai. Desde agora, o conheceis, o tendes visto. E aí, Filipe solta essa pérola. Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. E aí Jesus fala, Filipe, estou há tanto tempo convosco. Olha que revelação isso aqui, olha. Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas espera aí, escuta. Deus nunca tinha sido visto. Moisés, há muitos séculos atrás, antes desse episódio, desejou ver Deus. E Deus disse, ninguém que tenha me visto, permanece vivo. Eu vou permitir que você me veja pelas costas. E Deus preparou para ele uma rocha. E através da fenda daquela rocha, ele viu Deus pelas costas.
E quando Deus passou, o monte tremeu. O monte Sinai fumegou, balançou toda a estrutura do monte, porque Deus passou por ele. E Moisés viu Deus pelas costas, pela fenda da rocha. Hoje está a troca de microfone. Veja que coisa extraordinária. Ninguém nunca viu Deus. Nunca. E agora, Jesus afirma: quem me vê a mim, vê ao Pai. Olha isso. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha aqui, a lei da física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Não é isso? Mas aquele que criou a lei da física é o nosso Deus. Aleluia. Então ele faz do jeito dele, para provar a grandeza e o poder dele. E ele mostra aqui, que sim, dois corpos ocupam o mesmo espaço, quando é aquele que formou e criou esta lei. E ele mostra que nenhuma lei pode limitar o poder de Deus. Diga isso comigo, nenhuma lei pode limitar o poder do nosso Deus. Levante a sua mão e glorifique a Ele por isso. E aí ele fala: Filipe, crede ao menos por causa das mesmas obras. Versículo 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, olha isso aqui, pega essa palavra para você. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Quem crê em Jesus aqui? Então sim, você pode fazer as mesmas obras que Jesus fez. Quem está afirmando isso, pastor? Jesus. Jesus está afirmando sim, que você pode fazer, que nós podemos fazer. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, ele não está aqui supondo. Não é uma suposição, é uma afirmação. Fará as obras que eu faço. Mas não para por aí. Só isso já seria assim extraordinário, não é verdade? Mas olha o que Jesus coloca aqui. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, mas vocês vão ficar aí. Se você crê em mim, se tem fé em mim, se está em mim, fará as obras que eu faço. E tem mais, fará maiores obras do que eu faço. Você crê nessa palavra? Porque se você não crê, hoje você vai ter que fazer um concerto com Deus. Hoje você vai ter que chegar diante dele e dizer: vou receber Jesus como Salvador de novo. Quem entendeu, diga amém. Aí vem o verso 13. Vem o verso 13.
que está escrito no verso 13? Me ajuda, igreja. É uma questão de fé. É só uma questão de fé. Você está conseguindo entender o potencial que está dentro de você? Está conseguindo entender? Vamos seguir. Se pedirdes, verso 14, Jesus afirmando de novo, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu vou pensar no seu caso. Está escrito isso? Vou analisar. Eu o farei. Ei, o que você está esperando para pedir? O que você está esperando para pedir? Pode pedir agora. Por quê? Já está garantido, Ele vai fazer acontecer. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora, olha isso aqui, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Paracleto de Deus. Aquele que está ao lado. A palavra Consolador na sua origem grega, é Paracleto. Aquele que está ao lado. Aquele que está constantemente com você. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. O Espírito da verdade, olha o 17, vamos fazer um esforço para lermos, vamos lá. O Espírito aleluia! O Espírito da verdade, o mundo não conhece. Amém? E nem pode receber. Amém? Por quê? Porque não o vê. Porque o mundo não o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Você já prestou atenção que uma das estratégias de Satanás, no momento da luta, da adversidade, das batalhas, é querer gerar no teu interior o sentimento que você está sozinho? O sentimento que Deus te abandonou, que Deus não está te ouvindo. Mas é mentira dele, porque ele é especialista em mentir. A grande verdade de Deus é essa: você não está só. Ele não vai deixar você sozinho nunca. As pessoas podem te deixar só, mas o Senhor jamais vai te deixar sozinho. Vou ler um pouquinho mais para frente, que eu quero chegar até em Judas, né? Que eu falei sobre 3 grandes questões. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nossa, agora não é mais só 2 corpos ocupando o mesmo espaço. Meu Deus. Eu vou ler de novo. Olha aqui. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Aquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai,
Amém? Ó, o Filho no Pai e o Pai no Filho. E ó, o Filho em nós. E vós em mim, e eu em vós. Aleluia! Quem está sentindo a presença dEle? Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado de meu Pai. Você ama Jesus? Então você é amado por Deus. Você é amado por Ele. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Está conseguindo entender? Você tem um coach 24 horas por dia, um treinador que te treina para tudo na vida. Está conseguindo entender? Diga glória a Deus. Aí, a pergunta de Judas, para mim terminar a parte introdutória. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, né? Esse é o outro discípulo. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem pode adorar, glorificar, exaltar? Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse, vamos ler essa parte final, vamos fazer um esforço e lermos juntos, vamos lá. Esse presta atenção. Jesus falando sobre o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, aquele que está ao nosso lado, aquele que habita em nós, que mora em nós. Ele vos ensinará todas as coisas. Não existe nada que você vai ficar sem ser ensinado. Não existe nada que você não irá saber. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Todas as coisas. E se eu esquecer? Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Às vezes a gente esquece. Não é assim? E aí a gente fica perturbado. Aí o Espírito Santo vem e lembra, ó. Lembra que eu falei com você? Naquele culto, naquele dia, no teu quarto, naquela palavra. Quem já viveu essa experiência, levanta a mão e glorifica a Deus. É real ou não é real? É real ou não é real? Então, todas as palavras que Jesus está dizendo aqui, você vai viver. Só depende de você. Amém? Amém? Vamos lá. Coloca aí para mim, Lucas, agora. Vamos ver aqui. Está dando para ver aí, igreja? Então vamos lá. Vou descer aqui. Isso, faz favor aí, irmãos. Aí, ó, ficou melhor. Bom, duas coisas aqui. Diga comigo, superação. Fidelidade. Olha,
que é superação? O Espírito Santo, ele desde o início, o Espírito de Deus, ele nos leva à superação. Lá em Gênesis capítulo 1, quando a gente vai ler o texto, e o texto nos mostra que a terra, ela estava devastada. Ela estava sem forma, vazia, não tinha nada. Você já parou para pensar numa coisa sem forma, vazia? Um caos, a terra estava. E aí a gente vê o texto informando isso aqui, olha, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus enviou o seu Espírito e achou um lugar para ele estar se movendo no meio das águas. E ele estava se movendo. Um caos, trevas intensas, mas o Espírito se movendo para recriar a terra. Era como se Deus olhasse o Espírito dele lá se movendo, e o Espírito trabalhando, dizendo, no meio dessa situação, desse vazio, de estar sem forma, vai ser superado, vai haver superação. Vai haver superação. E a primeira palavra que Deus libera, porque o Espírito já estava onde? Diga comigo, sobre as águas. Sobre as águas. E aí Deus disse o seguinte, haja luz. Olha, a primeira palavra, haja luz. Por quê? Haja luz, porque o Espírito já estava lá. E as trevas precisavam ir embora. Para tudo ser recriado. Levante a sua mão e diga, tudo que representa o caos, a vergonha, tudo que representa na minha vida percas, o Espírito de Deus está se movendo. E você vai superar. Vai haver superação. Você vai além do limite. Você vai se superar. Fazer muito mais do que é esperado. Por quê? Porque você já ouviu a palavra que Jesus diz, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço. Ou, não, peraí, vai fazer maior do que estas. Quem crê, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Aonde o Espírito estava se movendo? Aonde o Espírito estava se movendo? Aonde o Espírito estava se movendo? Agora eu te pergunto, por que esse corpo, 70% dele é água? Ciência. 70% do corpo é água. Não é coisa do acaso. O Espírito continua se movendo na face das águas. O Espírito continua se movendo. Para quê, pastor? Para se ocorrer situações que vai querer impor você o fim, dizer o seu fim,
agora acabou, não tem mais jeito. Aí o Espírito vem e diz: deixa eu remover esse ponto final, é só uma vírgula, porque vai haver superação. Aleluia! Você vai ultrapassar os seus limites. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Aleluia. O Espírito foi se movendo. Você vai superar. Você vai mais além. Você vai sobrepujar. Aleluia. Ó, superação. Olha a parte final lá, ó. Dominar. Ter o domínio da situação. Você perdeu o domínio? Perdeu o controle? Você vai voltar a ter o controle. Vai voltar a ter o domínio dessa situação. Está entendendo? Pode glorificar a Deus. E não só ter o domínio, você vai ultrapassar, Daniel. Olha, ultrapassar. Ó, fidelidade é o termo com a origem do latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de que tem compromisso com aquilo que assume. Diga comigo: eu preciso ter compromisso com as minhas palavras. Aquilo que eu falar, eu tenho que assumir. Mesmo que você erre, assuma. Ou eu errei. Assuma. Porque quando você assume, é característica de fidelidade. E você coloca diante de Deus. E o que que Deus vai fazer? Ao leal, ao fiel, ao verdadeiro, Ele vai levar você mais além. Está sentindo a presença dEle aqui? Está conseguindo sentir Ele aqui? Essa palavra é para todos, não importa a sua idade. Não coloca barreira na sua idade, porque quando Deus chamou Moisés, ele tinha 80 anos. Ele viveu 40 no palácio de Faraó. Aprendeu todas as ciências, as letras do Egito. De nada valeu. Ele foi para a escola do deserto, 40 anos no deserto. Ali foi a escola verdadeira, ele foi forjado. Lá no Egito ele era um homem valente, arrogante: eu sou filho da filha de Faraó. Mas lá no deserto, até o jeito de falar, ele perdeu. E quando ele julgava que ele ia ser só um pastor de ovelhas e viver em tendas no deserto, ele vê uma sarça queimando. Era comum sarça queimar no deserto. Muito calor, normal. Mas o que não era normal, a sarça não se consumia. Oh, mas o que é isso? E ele se aproxima para ver. E quando ele vai se aproximando, do meio da sarça, sai uma voz. Aí é que ficou sobrenatural mesmo. Moisés, e chama ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é santa. Era como se Deus estivesse dizendo assim: olha, tira a sandália, porque essa sandália, ela conduziu os seus passos, ela te levou aonde você queria até o dia de hoje, mas a partir de hoje é comigo.
Eu vou te guiar. Eu vou te conduzir. Você pode adorar a Deus aí? Vamos à frente, já vou terminar. Próximo. Bom, está aí a palavra coach, mentoria, que é um treinador, aperfeiçoamento, tá? Olha, busca de aperfeiçoamento, tá? Esse termo em inglês aqui é o mesmo que treinador, tá, coach? Vamos lá, consiste no quê? Me ajuda aí, por favor, vamos lá? Consiste no... consiste no desenvolvimento da capacidade e habilidade de cada um. Treinador. O que Jesus foi para os discípulos? O mestre, o coach, o treinador, o mentor. Cada discípulo tinha a sua característica individual. Cada um deles. Cada um deles era de um jeito. A gente viu aqui 3 soltando perguntas que são pérolas, perguntas que se fosse perguntar para mim, talvez eu ia dizer, não é possível. Cala sua boca. Não estou ouvindo isso, né? Mas Jesus é Jesus. E Ele nos ensina. Aqueles homens, quando começou a andar com Jesus, o que começou a se sobressair eram os defeitos. O que começou a sobressair neles eram as fraquezas. Mas no final da jornada, todos eles já eram parecidos com Jesus. Então, tá? Olha lá, capacidade, habilidade de cada um de nós temos. Recebemos de Deus. Amém? Bom, tá ali, treinador, um técnico de futebol. Todo time de futebol tem o quê? Um treinador. Treinador. Vai levar o time a ser conduzido dentro de uma tática de jogo, enfim. Mentoria, vamos lá, me ajuda aqui. Condução é feita por um indeterminada, que fará o quê? Dará dentro da sua experiência. Aos mais jovens, visando crescimento profissional. Isso é o termo básico desta palavra. E é claro que a gente está fazendo aplicação espiritual, amém? Está envolvida todas as áreas, mas a espiritual também. Aí aqui, olha, está aqui um conselheiro, orientador, tá? Treinador de goleiro. Você já parou para pensar por que todo goleiro tem um treinador individual? Já parou para pensar? O goleiro, ele tem um treinador só para ele. Por quê, pastor? Porque, irmão, quem leva as bordoadas é só o goleiro. As pancadas vêm forte. É um chute mais forte que o outro. Uns é fraco, né? Os que é fraco, ele só acompanha com o olho assim, ó. Vai embora a bola. Mas ele sabe qual é o jogador que tem potência no chute. Ele sabe qual é o jogador que tem habilidade. Então ele fica atento ali, olha. Não é assim? Todo goleiro tem um treinador só para ele. Porque é o goleiro, irmão, que vai garantir a segurança do time. Porque não pode tomar gol. Então, as pancadas vêm. E ele tem que ter habilidade para defender. Agarrar a bola. Você já viu o goleiro fazendo aquelas defesas extraordinárias? Nossa, que defesa! Até os próprios jogadores às vezes aplaudem a defesa que o goleiro fez. Agora, quando ele erra, hein?
Nossa, que frangueira, olha que frango! Nossa!